Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Esse vídeo aqui é a continuação do vídeo Os Segredos da Fé. Se você não assistiu, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui. É melhor você assistir primeiro, porque isso aqui é uma sequência e você vai compreender melhor o que é fé. Assim será possível agradar a Deus. Eu estou te ajudando a agradar a Deus e obter resultado nas suas orações. Nós vivemos por fé, o justo viverá pela fé. Mas no vídeo de hoje eu quero falar a respeito do grão de mostarda. Esse versículo ele é muito mal empregado e ele é misturado com outros versículos que Jesus falou. De fato, tudo está ligado. E a questão do tamanho da fé também está ligado com isso. Mas nós vamos entender melhor. Então vamos lá para Mateus capítulo 17, versículo 20. Jesus falou assim: E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Isso aqui tudo era porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um jovem. Agora olha só: Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, não está escrito do tamanho do grão de mostarda. Em qualquer tradução bíblica, em grego, em aramaico, aqueles que são mais próximos do original, não tem aqui do tamanho, e sim como o grão de mostarda. Então o que vai acontecer? Você direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então, nesse texto aqui, se você tiver a tua fé como o grão de mostarda, então você vai poder olhar para o monte e mandar ele passar daqui para acolá. Aonde fala que tem que falar com o monte e ele se atirar no mar, isso está em Marcos capítulo 11. Isso é tema do próximo vídeo. Hoje aqui é a ordem, você fala para o monte sair do lugar e ir para acolá. Agora vamos ler Marcos capítulo 4, versículo 30. Disse mais: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Deixando mais claro aqui, então essa árvore pode chegar até 3 metros de altura. Então vamos entender aqui. Nesse caso, nesse versículo, Jesus não falou sobre fé. Ele falou sobre o reino de Deus. Porém, o princípio é o mesmo. Se a gente tiver a fé como o grão de mostarda, nós podemos falar para o monte sair daqui e ir para acolá. O princípio é o mesmo. Então, como que funciona essa ideia aqui do grão de mostarda que Jesus quis ensinar para nós? Ideia não, muito mais do que ideia, segredo. Olha aqui nas minhas mãos o grão de mostarda. Vou deixar bem pertinho aqui, ou então vou colocar assim, não sei se dá para ver. Olha o tamanho da minha mão e como está o grão de mostarda. Eu tenho mais. De repente alguém está falando: ah, mas eu conheço diferente. Tem esse modelo aqui também, né? Deixa eu colocar um monte na minha mão, acho que vai ficar mais fácil para você ver. Olha o tamanho, né? Menor do que a cabeça de um palito
de fósforo. Se eu for mostrar um só, como eu tentei fazer, aqueles de Israel, deixa eu pegar mais aqui, uma boa quantidade, é difícil, né? Tá aqui, ó, de tão pequeno que é. Deixa eu virar minha mão, olha só, pequenininho, né? Menor do que a cabeça de um palito de fósforo. Muito bem, então esse grão que é pequeno, um dos menores que existe. Alguém quer discutir que Jesus falou que é menor, mas existe semente menor? Sim, mas Jesus estava falando de um local, de uma região onde se cultivavam isso, então não adianta a gente entrar em polêmica sobre esse assunto. O ensinamento é, esse grão é tão pequenininho, mas tão pequenininho, só que quando se planta ele na terra, ele vai crescendo, crescendo e se torna uma das maiores hortaliças. E por fim, depois pode chegar a ser uma árvore de até 3 metros de altura. Então está aqui o princípio para a gente. A fé é assim, é como o grão de mostarda. Não é do tamanho. Ela começa do tamanho do grãozinho de mostarda, mas ela tem que ser plantada na terra. Você já ouviu a parábola do semeador? Então tem a terra boa, tem terra que são as pedras, os espinhos, aquela outra que o solo é duro e vem as aves e levam embora, mas tem o solo, a terra boa. Então a fé ela tem que ser plantada no solo bom, e o solo bom é você, que ouve a palavra do Senhor e guarda no teu coração e pratica. Olha só, né? Aí volta os ensinamentos da palavra fé. Confiança, fidelidade, coragem e segurança. Então aí planta-se e a fé vai crescendo. Primeiro ela precisa de cuidados, uma plantinha insignificante, até que se torna uma hortaliça. E depois, por fim, vai virar uma árvore. Você sabe que eu aprendo muito com isso. Essas sementes aqui que eu te mostrei, eu já plantei algumas vezes, eu vou plantar de novo. Faltou eu plantar de novo para te mostrar como é que é. Mas se você plantar, vai nascer. E a minha chegou até florescer. E eu estava feliz, de repente eu vi que ela murchou e ela simplesmente morreu. E eu fui observar ali e eu encontrei um pequeno grilo, parecia um gafanhoto, mas era grilo, da mesma família, né? Ele estava ali comendo as folhas, estava acabando com a planta. Assim é a nossa fé. Se a gente não cuidar direito, se a gente não souber como cuidar, até que eu estava cuidando, mas como eu ainda não tenho experiência com isso, então, como eu não sabia cuidar muito bem, veio o parasita e matou. É assim também a nossa fé. Se a gente não souber cuidar muito bem, ficar firme na palavra, fiel, com essas dicas que eu já dei do significado da fé, o que vai acontecer? Vem Satanás e rouba a palavra dos nossos corações. A fé acaba morrendo em nós. Bom, fica a dica para você, sem fé é impossível agradar a Deus, mas se você tiver fé, você agrada a Deus. Fique atento ao próximo vídeo e nós vamos falar então da questão da montanha, tá? Até o próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.